Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Graziela, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu quero mostrar para vocês essa relíquia que eu consegui com a venda das minhas bíblias que eu coloquei no Enjoei. Então eu vendi bastante, assim, sem nenhum pesar no coração, nem nada. Eu consegui fazer a venda. Por que eu digo sem pesar? Porque foram bíblias que eu realmente não estava usando, não estava assim, tendo nenhum contato com essas bíblias. Então, eu vendi, né, para que eu pudesse comprar algumas que eu realmente estava querendo e que, né, por não estar trabalhando, né, eu acabei não conseguindo adquirir algumas, então eu falei, vou vender as que eu realmente não estou usando, né? Então, as que são do coração, sentimentais, eu deixei, mas aí eu comprei essa daqui, que é a Bíblia da Mulher. Ela é a segunda edição, ela é de 2009, é uma relíquia. Eu achei ela num sebo do Mercado Livre, por um preço muito baixo em relação aos outros que estão aí no mercado. Vou até deixar o link para vocês, caso haja interesse. Mas aí ela veio com essa capa plástica. Eu vou até tirar um pouco aqui. Eu não tirei, né, desde que chegou, pra gente poder ver melhor como que ela veio pra mim. Essa capa antiga, ela tá até quebrada aqui, ó. O plástico já deu uma ressecadinha. Mas parece que veio com ela. Então, para mostrar melhor para vocês, aqui já desbotou bastante. Tem o quê? 18 anos? Mas a capa, assim, tá? Não esfarelou, não é aquela capa que fica saindo. E a pessoa tirou aquelas primeiras páginas, né? Com muita delicadeza, ó, rasgou a folha aqui. Então, eu vou tirar essa primeira aqui e vou fazer alguma arte aqui, porque arrancou até a parte onde tinha uma flor desenhada aqui, igual no final. Provavelmente era essa daqui. Vou ver se eu acho alguma coisa para imprimir na internet e faço esse trabalhinho aí. Essa Bíblia, né, igual eu falei com vocês, aqui tá a ficha catalográfica dela. Ela é uma tradução da Thomas Nelson, né, da Thomas Nelson dos Estados Unidos. Ela tem essa versão, né, que é o Woman's Study Bible. Aqui é edição revisada 2006. E essa aqui no Brasil, ela é 2009. Né? Ela é pequena, ela é pocket, né? Ela é portátil. É uma Bíblia que, teoricamente, dá para levar para a igreja. Né? Eu acredito que muitas mulheres devem ter essa versão aqui e devem gostar muito. Eu vi muita coisa interessante. Então, aqui tem um prefácio, né? Tem um índice geral. Vem o prefácio. Vem uma prefácio, né? O texto bíblico é a apresentação. Então, ela vem explicando muitas coisas sobre o artigo, sobre tudo. O que ficou para trás? As mulheres, a arqueologia e a Bíblia. Então, vem falando das arqueologias, vem falando sobre restos humanos, inscrições de literatura extra-bíblica, sexualidade e ginecologia, muita coisa. Vida equilibrada, conciliando fé pessoal e vida prática. É um texto muito legal. Se você tem essa Bíblia mais antiga, leia esse texto. Então, ela fala legalismo, dogmatismo, secularismo. Eu ainda não consegui ler todo ele, mas assim, é muito interessante. O cuidado de Deus com as mulheres. Eu faço minha unha, gente, eu acabei me machucando e eu tô com esse negócio aqui. Ai, meu Deus, eu fiz um... Enfim. Né? Tanto que eu nem fiz a unha esse fim de semana, tá aqui, assim. Eu gosto de deixar ela mais curta por causa da minha filha, né? Então ela já tá um pouquinho grandinha. Aí eu já tô querendo dar uma lixadinha nela pra dar uma amenizada, que eu tenho medo de machucar, né, a criança. Tem a pele muito fininha, às vezes a gente pega de mau jeito ou ela tá assim agitada e você precisa segurar com mais força. Aí eu fico com medo de machucá-la. Então aqui tem Mulheres e Crianças na Narrativa Bíblica, então vem um outro texto bem grande aqui. E começa aqui o Antigo Testamento. A pessoa que era dona dessa Bíblia só fez esses grifos aqui no Gênesis, na introdução aqui. Eles têm o título, autor, data,
Pano de fundo. Temas, muito legal. E o esboço. Tem uma bíblia de estudo. E ela tem comentários aqui. E vem falando sobre as palavras em hebraico. Vem falando sobre várias questões. Né? Ela coloca ali nos versículos. E ela tem algo assim interessante que eu não vi nas outras, não lembro. Aqui, ó. A criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Que é o primeiro título aqui, vem aqui em cima, né, do texto. Aqui vem os comentários. E aqui do lado, vem as referências, ó. Haja luz, ó, disse Deus, haja luz. Aí tem um azinho aqui, o azinho já vem aqui do lado, 2 Coríntios 4. Então, ele já dá essa referência junto com o texto, ele não coloca lá embaixo, né, igual é nas outras Bíblias, comumente é nas outras Bíblias. Então, vem umas frases também, igual aqui essa frase aqui, ó. Gostaria que todos os jovens fossem exortados a ler o grande livro da natureza, no qual poderiam ver a sabedoria e o poder do Criador, na ordenação do universo e na produção e preservação de todas as coisas. N. Bainard, não sei falar o nome dela, 1697. Então, toda vez que vem um quadrinho, ele muda a margem da Bíblia, da cor, né? Coloca essa corzinha aqui, que já é típica dela, mas mudou na nova, né? Na nova edição já deu uma mudada. E ele vem falando aqui, tem vários artigos, textos, fala também sobre o homem. Ela é voltada para o público feminino, mas ela agrega muitos outros conhecimentos, inclusive teológicos, que eu vou mostrar para vocês lá em Apocalipse, sobre algumas visões. E tem assuntos, como este aqui, que eu acho assim, de suma importância a gente ter um conhecimento e um entendimento bíblico a respeito desse tipo de assunto. A gente saber como falar para as pessoas, sabe, sobre qualquer coisa, porque a Bíblia ela vem trazendo os versículos, você lê a Bíblia, você abrange o seu entendimento de muitas coisas. Então, ela tem aqui a cronologia, tem quadros, né, tem esses quadros aqui, então vem cronologia do dilúvio, e vem também esses artigos aqui. Ponto de vista, tem vários artigos desse aqui durante a Bíblia. A letra é um pouquinho diferente da... Desculpe. Da letra do texto, é um pouquinho menor. Então, ela vem com todos esses artigos aqui, esses textos, né, essas reflexões, um devocional. E ela sempre traz referências bíblicas e também coloca outros tópicos para você pesquisar. Não é só um. Né? Referente àquele assunto, ela te dá outro, ela abrange para que você possa procurar outros conhecimentos. E que eu vou tentar achar aqui alguns assuntos interessantes, relevantes. Aí eu marquei aqui com esses tagzinhas mais claras do Antigo Testamento, as rosas acho que são dos Evangelhos, azuis e essa cor diferente aqui são outros tipos de assunto. Então, discipulado, mães espirituais. Eu não vou abrir todos, né, porque vai ficar muita informação no vídeo. Aqui a oração de Salomão, o prelúdio, o discurso de Salomão, o epílogo e a resposta do Senhor. Ela tem muita coisa, gente. Se você tem oportunidade, se você tem essa Bíblia, utilize muito, muito. Aqui fala sobre Satanás, o adversário, vem explicando sobre ele. A hora da refeição, nutrição completa, eu achei muito interessante que ela tem vários artigos assim falando sobre nutrição, cuidado com o corpo, né? Eu achei muito legal. Atributos de Deus, então por toda a Bíblia vem falando sobre os atributos de Deus, você acha em várias páginas, né? Sobre os atributos do Senhor. Cultura, herança judaico-cristã. Vou tomar um café aqui antes que esfrie. E aqui, o Novo Testamento teve aqui já no final, em Malaquias, né? Deixa
Deixa eu abrir aqui. Aqui no final de Malaquias finaliza o livro e vem falando flores da Bíblia. Então ela vem falando sobre as flores, as referências e para que eram usadas. Jardins, flores e plantas. Aqui tem ervas amargas, para que elas eram usadas. Né? E aí fala até a vitamina que tem, gente. Aqui fala do agrião, né? Vamos supor, o agrião é bem conhecido, né? Alface também. Mas, aqui, ó, conhecido por seu sabor forte, por suas qualidades medicinais e pelo alto teor de vitamina e ferro. Então, eles já utilizavam essas ervas, né? Antigamente, nesse tempo da Bíblia. Aí vem aqui também, aqui continua ervas, né? Mas aí não é amarga. E aqui, legumes, e finaliza aqui essa parte. Muito bom. Guia Sinótico dos Evangélicos, ela não traz aquele período intertestamentário entre os, né, o período de silêncio. Então, ela vem trazendo sobre os evangelhos sinóticos, né, sobre os textos ali, referentes a cada um. E são várias páginas e termina aqui. Aí vem o Evangelho segundo Mateus, vem o esboço, né, e o início aqui, a introdução, né? E ele vem falando a árvore genealógica de Herodes, né? Você não vê isso em muitas Bíblias. Tem alguns mapas também. E é sempre nessa cor aqui, um rosa vintage. É um rosa mais diferente. As bem-aventuranças para mulheres. Lições da oração modelo. Aqui, ó, preocupação, paralisia da fé. São textos que eu quero ler. Eu peguei essa Bíblia, foi depois do feriado. Ela chegou antes do feriado, eu não consegui buscar, porque chegou muito tarde e eu já não tinha como mais sair de casa. Aí, na sexta-feira, eu consegui vir e buscar essa Bíblia. E eu fiquei, assim, muito grata a Deus, porque ela veio perfeita. Gente, a Bíblia tem 18 anos, 2009 para 2026. Então, assim, 18, 17 anos, ela tá intacta, não tem um grifo de caneta. Eu tenho pavor de grifo de caneta. Eu já escrevi a caneta nas minhas bíblias de estudo, mas já me arrependi muito porque eram bíblias mais antigas. As novas eu só faço escrito de lapiseira, né, ou lápis um pouquinho mais grosso, dependendo da folha, eu uso essa daqui. Essa daqui é aquela 1.3 que eu já falei com vocês, que a escrita é um pouquinho mais grossa, então não vai ferir a página da Bíblia como uma 0,5, apesar que eu tô gostando muito dessa lapiseira aqui. Ainda não mostrei pra vocês, né? Mas eu vou mostrar numa próxima oportunidade aí, com mais detalhes. Eu gostei demais dela, gostei muito da escrita. Então, mulheres curadas por Jesus. Vem falando da mulher do fluxo de sangue, né? Da hemorragia. As mulheres e as parábolas de Jesus. Fala muita coisa, muita coisa. As emoções de Jesus. Então, ela traz várias tabelas assim que agregam muito conhecimento, não só para o seu conhecimento pessoal, mas se você leva estudo para as suas mulheres da igreja, da sua igreja, eu acho que é muito rico. Tudo que ela traz. Graças é uma Bíblia antiga. Gente, sinceramente, eu estou preferindo um pouco mais as antigas do que algumas novas. Algumas eu quero adquirir, mas ainda não tem como. Mas tem outras que eu estou preferindo essa daqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Ó. Fala muito sobre casamento também. Aqui, ó, a última semana de Jesus, tudo que veio acontecendo com as referências. Saúde mental, 2009 já estavam falando sobre isso, né? Os americanos, eles são, algumas coisas assim, eles são muito à frente. Eu acho eles muito com a mente mais aberta. Não sei vocês, se vocês percebem isso, mas eu percebo muito isso. Eu gostei muito desse artigo aqui, Obsessões Invadindo a Mente, que aí ele fala obsessões impulsivas, intelectuais. Esse artigo aqui é muito bom. Depois eu quero estar trazendo para vocês os vídeos mais completos para vocês verem junto comigo sobre esses assuntos. Né? Eu vou estar estudando mais sobre isso porque
carne e espírito, natureza pecaminosa espiritual, para a gente agregar mais conhecimento e trazer isso para a nossa realidade, né? Quando a gente faz o devocional, sim, mas é uma aplicação pessoal, seria isso. Achei a palavra certa. Uma aplicação pessoal. Fala sobre trabalho, também fala muito sobre a profissão para você escolher, né? Nossa atualidade, né? Hoje em dia não tem como você ficar tanto em casa, porque às vezes a gente precisa atuar também no mercado de trabalho para poder estar auxiliando em casa, questão financeira, porque realmente, gente, não está fácil, né? Vamos ser abertos aí, não está fácil para ninguém. Solteirismo, uma oportunidade única para o serviço. Eu sei que quando eu era solteira, a minha vida era servir mesmo na obra e era muito bom. Foi um período, assim, muito gostoso na minha vida, de ter muita experiência com Deus e de estar mesmo envolvida ali na obra do Senhor. Aqui, eu marquei bastante, mas eu não vou mostrar todos que eu marquei, não. Aqui, ó, ponto de vista, andando na luz da palavra. Tem um assunto aqui que eu achei muito legal, assim, estar nessa Bíblia, eu não sei se tem nas outras, mas eu achei muito legal. Deficiências, o valor das crianças com necessidades especiais. Então, vem também outros tópicos falando a respeito, né, que tem uma junção sobre este assunto, né. É muito bom você ter esses entendimentos para que, se você tiver alguma situação dessa na sua igreja, né, ou mesmo em família, você tenha um conhecimento espiritual para você tratar, né, você saber tratar, você saber lidar com situações, porque não é fácil. Quem é mãe de criança com necessidade especial, gente, não é fácil. Não é um mar de rosas, igual muita gente coloca nas redes sociais, não é não. Tá? Eu falo porque na minha casa tem uma criança especial e não é fácil. É estressante, você tem que estar atento, assim, 100%, o tempo inteiro. Então, assim, desgasta muito da mente, de tudo, sabe? Eu vejo o que minha mãe já passou, até comigo mesmo, porque antes eu não entendia muito, né? Eu não conseguia ver, né? Naquela época também, gente, né? Tem muito tempo. Então, assim, hoje minha irmã tem 38, 37 anos. Então, assim, para trás, né? Na época que ela nasceu, não era fácil. Não tínhamos o conhecimento e nem internet para saber o que fazer, igual hoje em dia a gente tem tanto. Você tem conhecimentos, né? Você consegue pesquisar sobre, você consegue ter coisas, sabe? Então, assim, são questões bem complicadinhas, assim, se você for olhar. Então, eu achei interessante essa Bíblia trazer isso. Eu não sei se a outra, a nova, traz. Eu tinha a nova, mas eu acabei não folheando muito, né? Alguns estudos que eu li, que eu vi que eu não estava muito de acordo, então eu resolvi vender mesmo e comprei essa mais antiga aqui. O que eu queria mostrar para vocês tá lá em Apocalipse, para o vídeo também não ficar muito longo, né? Aqui, Apocalipse. Eu esbarrei aqui sem querer. Deixa eu ver aqui se tem alguma coisa. Apocalipse. Aí vem, né? O autor, data, pano de fundo, temas e o esboço. Vem um ponto de vista aqui. Aí vem falando, aí começa. As 7 igrejas do Apocalipse, ele vem com esses quadrinhos aqui. Então tem um quadrinho aqui que vem falando sobre os vieses, né? Eu lembro disso na minha antiga. Deixa eu tirar esse aqui, que esse aqui ficou bem torto. Deixa eu colocar aqui. Ele colocou aqui perguntas sobre o livro do livro de Apocalipse. Então vem conceito milenista, ponto de vista amilenista,
pré-milenista, pós-milenista. Então ele vem trazendo aqui o que cada um quer dizer sobre esses pontos de vista que os anciãos, a grande tribulação, os 42 meses ou 1260 dias, a mulher, os dias, né, os 1260 dias, e fala a referência, 7 cabeças, mulher Babilônia, a esposa e o Armagedon, milênio. Então ele vem trazendo sobre esses pontos de vistas aqui e as referências e aquilo que eles colocam, né, para nós. Então ele coloca de todos. Então assim, ela não chega a ser, chega a ser esse viés. Eu ainda não vi nada, né, igual eu falei com vocês, eu peguei ela depois do feriado, então assim, eu não consegui manusear muita coisa não. Só separei mesmo para poder mostrar para vocês. Mulheres no livro de Apocalipse. Significado dos números na Bíblia. E aqui, as bem-aventuranças no livro de Apocalipse. E aqui que eu achei legal, o conceito acerca do milênio. Então vem o conceito pré-milenista, pré-tribulacionista, então ele vem até com um gráfico aqui, mostrando, eu achei muito legal. Conceito pré-milenista, mesotribulacionista, pós-tribulacionista, amilenista e pós-milenista. Então ele vem falando sobre a era presente, arrebatamento, volta de Cristo, o julgamento no trono, céu e inferno. Então ele vem falando sobre isso aqui, bem assim, sutil, é bem assim, para você só entender como que cada conceito, cada viés desse pensa, né? E os textos, né, também a respeito desses assuntos, né, que eles colocam, cada viés segue, né, os seus pensamentos ali, aquilo que eles estudaram e creram, que é dessa forma aqui. Então eu achei muito legal ter esses conceitos, porque você vai entender como que cada um pensa e como que você também vai pensar a respeito, né? Cada um tem o seu pensamento aí. Na sua igreja provavelmente tem o que cada um segue ali, né? O que a sua igreja crê, né? A respeito desse assunto, sobre a volta de Cristo. Vai ser antes, vai ser depois, vai ter tribulação, não vai ter, vai não, sabe? Dessas questões aí, mas a respeito do livro de Apocalipse e da nossa atualidade. Vem os auxílios, moedas medidas, né, seria pesos e medidas também, medidas de peso. Agradecimento, aí vem todas as mulheres, a lista de colaboradoras, né, aqui a segunda edição. O que ficou para trás, as mulheres da arqueologia, a Bíblia, a bibliografia para esse texto que está lá no começo. Fontes de citações inspiradoras, que são aqueles quadrinhos, eu não sei se eu mostrei para vocês, aqui tem um, ó. Ai. Viver pela fé não é fácil, mas é essencial. É a única arma contra a adversidade que não falha. Aí vem o nome da autora, né? Dorothy Kelly Peterson. Então ele sempre vem com esses quadrinhos aqui, com essas citações. Artigos, ponto de vista, então vem cada autora desses pontos de vistas, então colocando aqui os títulos, né, desses textos aí que são colocados durante todo o decorrer da Bíblia que a gente tem. Aqui vem os índices de materiais de estudo, tem as notas, artigos, quadros, mapas, retratos que falam das mulheres, né, da vida das mulheres da Bíblia, tópicos, né. Então, cada um vai vir com seu respectiva letra aqui na frente. Ela tem os atributos de Deus sobre toda a Bíblia, seguindo, né, toda a Bíblia. Também o fruto do Espírito, ela vem, desmembra ele, coloca em várias passagens, vários livros diferentes, cartas, né, no caso. Então é muito interessante. Fala muito sobre saúde no corpo também, nutrição, eu achei muito legal. Concordância temática. E aqui vai finalizar com algumas páginas, algumas folhas aqui para anotações. A pessoa não usou, gente. Usou, pode até ter usado, mas não foi riscando e tudo, não.
sabe? A pessoa que era a antiga dona dessa Bíblia, ela não fazia esse tipo de utilização. Então, aqui tem as anotações, né, que você pode anotar. E os mapas ficam aqui no final, mais aqueles que ficam alguns aleatórios ali, aleatórios, né? Ficam alguns nos textos, né, que você conseguiu ver, que eu mostrei. Acho que eu mostrei. É que eu fiz um vídeo, ele não ficou bom, aí eu tô refazendo, né? Então a gente fica com o primeiro vídeo na cabeça e acha que mostrou e às vezes não mostrou. Não sei se eu vou achar aqui rapidamente para vocês. Mas enquanto isso, eu ainda estou vendendo algumas bíblias minhas, porque eu quero fazer aquisição de outras bíblias de estudo, até mais novas, algumas que eu vi que vai ser bom, né? Tem uma que eu quero muito, mas ela tá bem cara, né? Eu vou esperar um pouco, né? Até juntar também, né? E fazer a venda. E demora um pouco, né? Tem bíblia que não vende rápido, igual vendi algumas, foram assim, super rápidas. Teve umas que foram muito rápidas, então assim, eu consegui fazer a aquisição. Igual eu falei, essas aqui eu consegui no Mercado Livre, num sebo. Tem alguns sebos muito bons no Mercado Livre. Tem a estante virtual também, que eu acho que tem essa Bíblia. E no Enjoei eu vi um exemplar deste. Não sei se é o mesmo tamanho ou se é aquela grandona. Que essa daqui ela é pequena, gente. Ela é pocket, né? Ela é aquela menor, portátil, né? Seria portátil. Eu vou comparar aqui com a Bíblia que eu tenho aqui na mão. A Jesus Bible. Né? A Jesus Bible é mais comprida porque ela tem aquela parte de anotações, né? Para você anotar. Então, fica esses 2 dedos aqui. E de altura, um dedo. Então, eu tenho... Acredito que eu vou usar bastante essa Bíblia, porque eu tava querendo muito, muito, muito. Então, eu estou vendendo aquelas minhas, algumas ainda. E também vou deixar alguns links dessa Bíblia aqui. Tem uma versão de 2014 que ela vem com umas flores aqui no meio. Eu não sei se os artigos são os mesmos, eu não vou saber dizer para vocês. Primeiro que eu não lembro, quando eu tinha a minha eu não lembro, porque eu manuseei ela até 2022 e depois né, perdeu-se lá nas caixas de doação, ela foi junto com caixas de doação. E então eu não vou lembrar mesmo, né, daquilo que eu manuseava nela. E eu não sei se vai ter algum artigo diferente, mas eu lembro do quadro de Apocalipse, dessa parte aqui. Isso aqui eu lembro que tinha. Não sei, não deve mudar muitas coisas, a não ser na nova edição mesmo, que ela veio mais diferente, né? Eu particularmente não gostei muito. Então eu preferi pegar essa mais antiga mesmo, para poder estar utilizando aí. E eu queria mostrar isso para vocês. Eu fiquei muito feliz, assim, muito grata a Deus, porque é uma Bíblia que não tem risco, rabisco, não tem marcações de marca-texto, não tem. É uma Bíblia que está assim, ilesa, está limpa. E eu, assim, gostei demais da minha aquisição. Eu tenho gostado de Bíblias usadas pelo preço também, né? E algumas, assim, estão muito bem conservadas, estão, assim, ó, excelente estado para você usar, sabe? Eu acho que vale a pena. Tem muita opção também na OLX, costuma ter bastante opção. Tem muita gente que às vezes não quer ficar com a Bíblia de estudo porque achou que era uma coisa e era outra, né? Não se adaptou ao texto ou os comentários, né? Tem pessoas que não se adaptaram, então eles acabam vendendo, né? As suas Bíblias ali, às vezes por um preço muito bom, que você consegue adquirir sem nenhum problema a mais. E, se Deus quiser, em breve eu estarei postando aí para vocês o estudo sobre a armadura de Deus. Aqui tem algumas coisas falando a respeito, então eu quero juntar todos esses artigos que eu tenho buscado nas Bíblias para passar para vocês alguma coisa mais concisa, mais de fácil entendimento,
e que a gente consiga colocar sobre nós realmente essa armadura de Deus da forma que ela é nos apresentada e de uma forma profunda, né? É isso que eu desejo fazer aqui nesse canal. Meu canal é pequeno ainda, cresceu assim bastante de um tempo para cá, mas ainda está pequeno. Então, se você curtiu esse vídeo, se você gostou, né, compartilha, curte, comenta aí se você tem essa Bíblia em específico ou a outra edição, né, de 2014. Eu acho que ela tem também uma de 2010, se não me engano, que ela é mais novinha um pouco do que essa. E se os artigos são legais também, são interessantes, como esses aqui, né, que fala muita coisa, tem muita coisa boa aqui, que não é só a leitura devocional, ela é uma Bíblia muito rica, né, ela tem estudo, você consegue tirar muito conhecimento daqui, você consegue abrir a sua mente para muitas coisas. Eu acho que é de grande valia, ajuda bastante a nossa caminhada com Cristo. Né? E se Deus quiser, estarei adquirindo as outras que eu tanto desejo, né? O Senhor abençoando aí, eu vou estar adquirindo. Mas essa daqui, eu acredito que vocês vão ver bastante ela no canal, porque ela virou o meu xodó. Nossa, eu tô assim, apaixonada por essa Bíblia. Eu tô assim, eu gostei muito, Senhor. Eu fiquei muito feliz, assim, eu fiquei muito satisfeita. O preço foi muito bom. O preço foi muito bom, assim, coube muito bem assim no meu orçamento. E ela vai me ajudar bastante. Ela não é de índice de dedo. Eu particularmente não gosto. A Bíblia de Estudo da Mulher de Fé veio com índice de dedo, mas eu assim, não sou muito chegada, né? Porque eu gosto de fazer as marcações aqui, então o índice de dedo eu acredito. Né, eu acho que ele atrapalha um pouco, não fica bem, a estética não fica boa. Então eu prefiro Bíblias assim, retinhas, que não tem o índice. Eu acho que eu tenho umas 2 Bíblias só de índice, que é a Thomas. É a Thompson. Eu ia falar outra coisa. A Bíblia Thompson, que foi, eu ganhei, né? Então, não tem como. Então, a minha Bíblia Thompson usei do mesmo jeito. E a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé, que ela tem o índice de dedo, eu particularmente não gosto. Mas é isso aí, gente. Cada um tem suas opções aí. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. E eu vou estar fazendo isso aí, colocando mais vídeos no canal, se Deus quiser, né? Pra gente poder estar agregando conhecimento e conversando um pouco também, né? Porque eu gosto de conversar aqui com vocês. Eu acho muito legal a nossa interação, né? Vocês que têm assistido meus vídeos, eu agradeço aí bastante. Né? Tem sido muito gratificante para mim e eu gosto de gravar. Quando eu tenho um tempo hábil, assim, eu gosto de estar colocando vídeo para vocês. Então é isso, gente. Fiquem com Deus. Um grande abraço e até mais.